Então eu vou provar o que eu disse. Ok, antes de mais nada, aqui dos Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels, peguei na biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco. Este é o volume 41, que contém as cartas. Ok, olha aqui, Karl Marx, Frederick Engels. Ok, tá aqui nas minhas mãos o livro. Ok, pronto, olha só. Esse volume contém, sobretudo, as cartas trocadas por Marx e Engels no fim dos anos 1850, começo dos anos 1860. E neste volume há uma carta endereçada por Marx para Engels, em que o racismo de Marx ficará patenteado da maneira mais clara possível, conforme veremos. Ok? É uma carta de... deixa eu achar aqui. Carta de 30 de julho de 1862. Marx to Engels. E em cima, sobretudo para quem estiver pelo YouTube, vai ficar claro que a carta é de 30 de julho, 30 July 1962, ok? Uma carta que aqui ocupa apenas 3 páginas. Começa aqui, vai, e acaba na página seguinte. Ok, muito bem. Sobre o que é esta carta de Marx para Engels? É uma carta em que Marx critica um rival socialista que ele tinha no movimento socialista alemão, que se chamava Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle era, por um lado, judeu, e por outro lado ele era um homem que tinha uma pele um tanto mais escura do que a de Marx e de Engels, que eram bem branquelos, vamos dizer assim. E para os padrões de Marx, Lassalle poderia ser considerado um negro. E conforme veremos aqui, eu tenho a prova, nesta carta de Marx para Engels, ficará evidenciado o racismo absolutamente chocante de Marx e de Engels também, porque Engels recebe a carta sem qualquer protesto, e tem outras tantas cartas e escritos que também demonstram o seu próprio racismo. Por que é que eu vou mostrar isso da maneira que eu vou mostrar? Eu vou mostrar o texto, vou colocar aqui estampado na cara de todo mundo. Porque um vagabundo, desde que eu fiz uma palestra lá na Federal em que eu li esses textos traduzindo, teve um vagabundo lá que disse que eu lia falsificando, inventando uma tradução falsa para o texto. Pois bem, eu vou pegar aqui o último parágrafo, aliás é o último parágrafo famoso dessa carta de Marx e Engels, carta de 30 de julho de 1862. Eu vou ler em inglês primeiro, depois eu vou traduzir e depois eu vou mostrar o texto aqui. Vou mostrar o texto, para que não reste a menor dúvida de que a minha tradução corresponde àquele texto. Ok? Muito bem. Marx e Engels eram alemães, mas aqui esse volume 41, Obras Completas, é a coleção em inglês, mas nesse caso não é tradução, porque
Nessa época, Marx e Engels já viviam na Inglaterra há muitos anos, okay? Já viviam há muitos e muitos anos na Inglaterra, e eles haviam, digamos assim, se acostumado a escrever cartas um para o outro em inglês, até mesmo para praticar o idioma, provavelmente. Eles se habituaram a escrever cartas um para o outro em inglês, numa época em que, evidentemente, depois de muitos anos de uma extensa permanência na Inglaterra, Marx e Engels haviam se tornado absolutamente fluentes na leitura, na fala, etc. do inglês. Ok, vou ler o parágrafo, depois eu mostro o parágrafo. Bom, é uma carta em que Marx esculhamba o Lassalle de modo geral. Eu vou ler apenas um parágrafo curtinho para mostrar o quanto Marx era racista. E depois eu vou mostrar aqui o texto. Ok? Está na minha mão, eu não sou Mr. M, o livro está aqui. Ok? Aqui, podem ver assim também se quiserem. Marx, Engels, volume 41, papapá, papapá, papapá. Peguei na biblioteca lá da Federal. Ok. It is now quite plain to me, as the shape of his head and the way his hair grows also testify, that he is descended from the Negroes who accompanied Moses' flight from Egypt, unless his mother or paternal grandmother interbred with a nigger. Now, this blend of Jewishness and Germanness on the one hand, and basic Negroid stock on the other, must inevitably give rise to a peculiar product. The fellow's importunity is also nigger-like. Ok? Bom, vou traduzir. Agora é bastante óbvio para mim como o formato da sua cabeça, a cabeça do Lassalle, como o formato da sua cabeça e o crescimento do seu cabelo de Lassalle também o mostram, que ele descendeu dos negros que acompanharam Moisés em sua fuga do Egito, a não ser que sua mãe ou avó paterna tenha cruzado, a palavra que tem essa aqui é essa mesmo, cruzado, tenha cruzado com um crioulo. Agora, essa mistura de judeu com alemão, por um lado, e a origem negroide básica, por outro, deve inevitavelmente produzir um resultado peculiar, um produto peculiar. A capacidade desse sujeito de importunar também é semelhante à de um crioulo. Marx escreveu isso para Engels. E evidentemente esse texto mostra que Marx era racista.